must be tired, you should take a rest. Hello pessoal, how are you? No vídeo de hoje nós vamos começar a ver os modais must e should. Então vamos lá? O must é um modal verb que nós usamos para dizer tanto que algo tem uma probabilidade, uma possibilidade muito alta de acontecer, como também para dizer que algo é obrigatório, é uma obrigação. Por exemplo, he must be upset. Ou seja, ele deve estar chateado. Provavelmente tem uma chance alta, muito alta, de que ele esteja chateado. You worked so hard all day. You must be tired. Você trabalhou duro o dia todo. Você deve estar cansado. Então, provavelmente, tem uma possibilidade aí muito alta de que você esteja cansado. This is a new model. It must be expensive. Esse é um modelo novo. Ele deve ser caro. Ou seja, tem uma probabilidade muito alta de que seja caro esse novo modelo desse objeto. Mas, se por um lado a gente usa ele para mostrar isso, que tem alta chance de algo acontecer, a gente também pode usar para falar uma obrigação. Por exemplo, you must go home. Você deve ir para casa. Você deve ir para casa. Não é uma chance, ele deve estar indo para casa. Não, vai para casa. Go home, você deve ir para sua casa, nesse sentido. You must answer all the questions. Você tem que responder todas as questões. Ou seja, é obrigatório ali que você responda todas as questões que estão ali. We must obey the law. Nós devemos obedecer a lei. É uma obrigação. Não estamos falando sobre ali, uma possibilidade. Não, a gente deve fazer isso. E se a gente quiser montar as frases negativas com o must, tudo que a gente faz é colocar o not depois do must. Então, must not. Por exemplo, he must not be hungry. Ele não deve estar com fome. No sentido de que, tem uma alta probabilidade, possibilidade de que ele não esteja com fome. Tá? Não é no sentido agora de, obrigação. Não. Provavelmente ele não está com fome. Ou você pode falar no sentido de obrigação. You must not go home soon. Você não deve ir para casa em breve. Então, não vá para sua casa. You must not go home. You must not go. Você não deve ir. Nesse sentido, não vá. Não. É uma obrigação você não ir. Já o should, a gente pode usar tanto para falar sobre uma expectativa de algo, ou para dar um conselho para alguém, alguma coisa assim, ou também para obrigação, mas um pouco mais no sentido de conselho. Por exemplo, according to the weather forecast, it should rain tomorrow. Então, de acordo ali com a previsão do tempo, deve chover amanhã. Pode ser que chova amanhã. Usamos para quê? Uma expectativa, uma possibilidade. Ou a gente também pode falar na negativa também, de que a gente não tem uma expectativa de que aquilo aconteça. E da mesma forma, a gente coloca o not na frente do should, ou a gente tem ali uma contraction, que é o shouldn't. Então, por exemplo, according to the weather forecast, it shouldn't rain tomorrow. Então, de acordo com a previsão do tempo, não deve chover amanhã. Então, provavelmente não vai chover amanhã, tem ali alguma chance. Usamos para isso, para uma possibilidade. Ou a gente pode usar no sentido de dar uma sugestão, um conselho para alguém. You should go home soon. Você deveria ir para casa logo. A gente deu ali uma sugestão, um conselho. Eu devia fazer isso. You should go. Ou you shouldn't go. Conselhando, você não deveria ir. You shouldn't go home. Você não deveria ir para casa. Nesse sentido. E se a gente conseguiu fazer uma frase que dizia you must go home e uma que dizia you should go home, qual que é a diferença? O must, ele dá um sentido de obrigação mais forte. O should, ele vai dar aquele sentido meio de que, ok, não faz isso, mas é mais que uma sugestão, assim, um advice, sabe? Um conselho. Já o must, ele fica aqui mais forte no sentido de uma obrigação. Mesmo as duas frases, quando a gente pensa na cabeça, você deve ir para casa, você deveria ir para casa. São um pouco parecidas. E para montar perguntas, normalmente na língua inglesa a gente não vai ver muitas perguntas usando must, tá? Must em perguntas. Normalmente mais nas frases positivas ou negativas. Então, vamos ver um pouquinho algumas perguntas com o should. Bom, assim como quando a gente viu ali na aula passada as perguntas com o can, a gente via que nós tínhamos primeiro modal e aí o sujeito, vai ser igual. Se vamos fazer umas perguntas que a resposta é sim ou não, então a gente vai ter should, sujeito, o main verb
e algum complemento. Então, por exemplo, eu deveria chegar umas 10 horas da manhã, se você quer perguntar isso. Should I arrive at 10 a.m.? Eu deveria chegar às 10 da manhã? Yes, you should. No, you shouldn't. You should arrive, outro horário. Então, sim ou não. Should I go home? Eu deveria ir para casa? Should he see a doctor? Ele deveria ir ver um médico? Se eu quiser fazer uma pergunta que a resposta é muito específica, então, tipo, que hora que eu deveria chegar? O que ele deveria fazer? Porque esse should é o nosso deveria, né? Então, como a gente faz? A gente vai relembrar aquelas W8 questions, né? As W8 words que a gente viu e vai usar elas. Porque agora a gente vai ter uma pergunta que vai ser a nossa W8 question, o should, o sujeito, o verbo e o complemento. Temos perguntas maiores. Então, que hora eu deveria chegar? What time should I arrive? You should arrive at 10 a.m. Que horas eu deveria chegar? Você deveria chegar às 10 horas da manhã. What should he do? O que ele deveria fazer? He should go see a doctor. Ele deveria ir ver um médico. Where should I go? Onde eu deveria ir? You should go home. Você deveria ir para casa. São perguntas aí. Onde eu deveria ir? O que eu deveria fazer? Onde eu deveria estar? Todas essas perguntas que a resposta é uma frase, é uma coisa, um local, uma ação. Não é sim ou não. Aí a gente vai usar as W8 questions que a gente viu no outro vídeo algumas semanas atrás. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido a diferença entre os dois e como é que a gente aplica. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Então, vejo vocês na próxima aula e tchau, tchau!